galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar por que a gente, quando for investir em algum fundo imobiliário, não devemos somente olhar o PVP e o Dividend Yield mensal dos últimos 12 meses. O que acontece, galera? Peguei de exemplo aqui o Vino 11 e ele teve uma entrega aí de quase 1% ao mês, né? O seu PVP está descontado, então para muita gente que não sabe investir em fundo imobiliário já vai olhar isso daqui e vai entender como uma grande oportunidade, tá? Lembrando que não é recomendação nem de compra ou venda. Se você que está vendo tiver esse ativo aqui, não é para você comprar ou para você vender, e sim estudar sobre o fundo, tá? Eu vejo se é uma cilada ou oportunidade desse jeito. Claro, vejo o relatório gerencial, porém, o que eu consigo enxergar aqui? Essa cota, ela estava sendo negociada em aproximadamente R$9, e hoje a gente consegue ver que ela caiu bastante, né? Sendo negociado a R$ 5,91. O que isso significa? Se o valor patrimonial da cota é 10, por exemplo, e ela cai a 5, ela perdeu quase 50% do seu valor. Porém, com isso, o seu dividend yield vai aumentar. Porque é como se eu tivesse comprado algo, né, propriamente dito, a R$5 e ele esteja me entregando 5 centavos. Isso faz o dividend yield aumentar. Por quê? É diferente se eu compro ela 10 e entrega 5. Não seria 1% de rentabilidade, entende? Seria 1% se caso eu comprasse a R$10 e ele entregasse 10 centavos. Se eu comprasse a R$9 e ele entregasse a 10 centavos. Então a gente tem que prestar bastante atenção em questão do dividend yield, lembrando que é nos últimos 12 meses. A gente não pode olhar para trás, tá? A gente tem que olhar daqui em diante, do momento que a gente vai aportar em diante. Rentabilidade, dividendo ou algo tanto bom quanto ruim passado não é sinal que vai acontecer no futuro. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Fora isso, temos que procurar saber o porquê esse PVP está tão descontado assim, né? Como que a gente sabe isso? Estudando, vendo o relatório gerencial. Não tem como, galera. Se a gente não estudar sobre os ativos que a gente quer pôr na carteira ou os que a gente já tem, em algum momento vai dar ruim. Porque a gente tem que estar ciente aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. E aqui, galera, tá a desvalorização, né? Em um ano dá para ver que ele perdeu bastante força, né, na sua cota. Embora seja um fundo de laje corporativa, que vem sofrendo muito, né, devido à pandemia. Aqui algumas informações, valor patrimonial por cota, né, 10,74. Então aqui, por exemplo, de novo, galera, 10,74. Se ele estivesse entregando 11 centavos com 10,74, ele estaria entregando mais de 1% ao mês. Porém, a sua cotação hoje é 5,99 e ele está entregando 5, então é aproximadamente quase 12% no ano, aí 1% ao mês quase. Não sei se vocês conseguiram entender, dá para ver que é um fundo grande, né? O valor patrimonial do fundo é 889 milhões, ou seja, se ele vender todas as lajes corporativas, prédios corporativos, comerciais, tudo daria esse valor, 889 milhões. Então a gente consegue ver que a vacância é uma vacância baixa. E o que aconteceu? Que esse fundo vem sofrendo, né, galera? As comparações, sua rentabilidade, aqui a gente já consegue ver, né? E aqui, galera, dá para ver que o seu dividendo vem caindo, né? Por que a gente tem que estudar? Porque para você que comprou por causa desse dividendo aqui, suponhamos, dia 9 de 2021, ele pagando 13 centavos, quando ele começou a pagar 6, pulou para 7, você se assustou. Provavelmente aqui foi de alguma venda de um ativo que ele fez e ele repassou o lucro. Para quem não sabe, fundo imobiliário ele repassa 95% do seu lucro para os cotistas. Então a vacância dele está baixa, né? E mesmo assim é um fundo aí para mim, né, que eu vejo muitos problemas nele. Lendo o relatório gerencial, inclusive vou abrir aqui para vocês. Taxa de administração baixa, tem um bom número de cotistas.
E agora vamos ao relatório gerencial. Então, galera, sem muito rodeio, vamos ver aqui o que interessa, que é a performance desse fundo, né? Do Vino 11. Estou aqui no relatório gerencial e aqui ele fala pra gente que o fundo ele gerou 4 centavos e pegou 1 centavo, né, de reserva, que ele já tinha essa reserva aí em caixa. Porém, galera, o que acontece? Se ele não conseguir vender nenhum ativo ou fazer alguma coisa para subir a sua renda, ele só tem mais 1 centavo de reserva. Provavelmente, sem ser no próximo mês, no outro, os seus rendimentos vão cair, porque ele vai gerar 4 centavos, mas não tem mais 1 de reserva, né, galera? Então a gente consegue ver aqui o histórico de distribuição, né? A estimativa dos seus dividendos, né? Aqui a gente consegue, deixa eu dar um zoom, que está em 5 centavos e 4 centavos, mas provavelmente ele vai pagar essa banda inferior aqui, tá? Que é 4 centavos. Justamente porque ele não tem reserva, então ele teria que vender algum imóvel para conseguir esse dinheiro. Aqui a rentabilidade da cota, a variação dela e tudo, dá para ver que está bastante negativa também, né, galera? Então, na minha opinião, é um perigo, né? A rentabilidade do fundo junto ao CDI e ao IFIX, né? Dá para ver aqui que ele é o azul, né? Então ele está negativo, ele está menos 10%. O que também, na minha visão, não é um bom sinal, galera. Aqui são as negociações, né? Carteira do fundo e tal. O que o mercado precifica também para esse fundo ser um dos motivos para esse fundo estar bem descontado é isso aqui. São as suas dívidas, que no caso representam mais de 30% dos ativos imobiliários, galera. Então é muita coisa. Ele é um fundo bastante endividado, né? É um fundo bastante endividado. A gente consegue ver aqui que a sua ocupação é boa, não tem problema, né? Não é um fundo com bastante vacância. Inadimplência 5%. Inadimplência controlada, que é da WeWork, aqui ele explica, né? Que é da WeWork e tal. E aqui é outro risco que o mercado precifica, galera. Para você que é investidor e não sabe, o mercado sim, ele precifica antes, bem antes de acontecer qualquer tipo de coisa. Como por exemplo aqui, a Globo, ela tem 45%, é responsável, aliás, por 45% da renda desse fundo. Se caso a Globo fique inadimplente, olha o que acontece. É 45% da renda a menos. Então, só de não estar muito diversificado aqui, o mercado já precifica, já desconta. Já é descontado pela Globo, né, que é tem a maior porcentagem aí do ativo. Ele é descontado pelo risco, né, da inadimplência conta também, mas sim pelo risco daqui de cima, galera, que é as suas dívidas, né? Então tudo isso o mercado precifica, galera, e joga a sua cotação lá para baixo. Então a gente consegue ver aqui os vencimentos, né? Vai ser para lá de 2028, os vencimentos do contrato, os revisionais aqui, né? Então para 2025 tem 24%. Os meses da renovação, né? Dos reajustes, aliás, perdão. Então dezembro dá para ver que ele vai reajustar bastante o contrato, né? E aqui o seu portfólio, galera. E aqui para mim é que está o grande pênalti. Esses ativos no Rio de Janeiro. As lajes corporativas lá não voltaram bem ainda. Em São Paulo está muito ruim. O cenário macro também não ajuda. Então tudo isso interfere, né? Essas aqui são as de São Paulo, porém algumas bem, né, bem localizadas: Pinheiro, Jardins, Paulista, Chucre Zaidan, Alphaville e tal. Então é isso, galera. Para mim é um fundo bastante arriscado, né? Isso o mercado já está precificando, mas aí é de cada um. Lembrando
que não é nenhuma recomendação de compra ou venda desse ativo, se você tem ou se você comprou recente, vai vender, enfim, isso é a base do seu estudo, não é a base de nenhum videozinho no YouTube, nem de nada, é você que tem que saber. Se você comprou sabendo do risco que corria e mesmo assim decidiu comprar, não faz sentido vender. Se o fundo não mudou os fundamentos dele, não tem por que vender. Aqui eu só estou explicando o motivo dele estar tão descontado assim. O mercado tem medo da Globo, no caso nesse fundo. A inadimplência do fundo, o endividamento do fundo equivale a quase 30%, então é muita coisa também. E a gente viu lá também que a WeWork não vem pagando esse fundo. Então junta tudo, dá esse descontaço aí, galera. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e fui.